Todo mundo cabe no mundo. O mundo fica melhor quando todos cabem nele. Inclusive Luísa. Hoje vamos conversar com Walter Kumaruara, que é um jovem brasileiro que nasceu na comunidade de Pedra Branca, na região do Rio Tapajós, no Pará. Desde criança, ele se envolvia com as atividades do Projeto Saúde e Alegria, que realizava ações relacionadas à saúde, como atendimento médico e a informação. Seu trabalho, desde então, vem apostando na mobilização das populações e na formação de agentes locais para a multiplicação de ações como a construção de fossas sanitárias, a criação de alternativas de tratamento da água e a difusão de cuidados em saúde preventiva, entre outras. Seja bem-vindo, Walter. É um prazer conversar com você e obrigada por aceitar esse convite. Eu realmente agradeço, né, por estar aqui colaborando, respondendo. Acredito que vai ser uma entrevista muito boa para que a gente possa dialogar e entender um pouco o trabalho um do outro e se conhecer melhor também. Top! Walter, gostei muito de ler um pouco sobre você e vi que desde criança você já faz ações junto à sua comunidade. Poderia contar um pouquinho de como foi sua infância e crescer em uma comunidade indígena no Brasil? Muito boa, né? Fico feliz por você ter lido um pouco sobre esse meu trabalho, que eu já venho realizando um pouco desde a minha infância, né? De crescer dentro de uma comunidade. E a gente sabe que crescer dentro de uma comunidade fica muito difícil, né? Acesso a políticas públicas, né? Então, se já quem mora na cidade já é um pouco difícil, imagine para quem mora distante, a 6 horas de barco da comunidade, da cidade para a comunidade. A minha vida, na verdade, na aldeia, né? Como é que é viver isso? Foi um momento mágico, né? De viver tudo isso, dessa minha infância, de tomar banho no igarapé, de conviver com a floresta, que hoje é difícil eu ir na minha aldeia, né? Mas hoje com esse meu trabalho que me proporciona aí em outros territórios, em outros lugares também, ter esse contato com a floresta, para mim é muito importante. Então, ter essa infância dentro da comunidade, para mim foi mágico, né? Porque a gente aprende muito, né? Nossas brincadeiras, nossas cantigas de roda, o nosso estudo também, né? Que foi a partir do meu estudo que eu vim para a cidade também, para morar dentro da cidade, até porque na minha comunidade, a aldeia, não tinha o ensino médio completo, então era só o ensino fundamental e eu tive que me mudar de lá para cá, né? Mas muitas coisas ficaram, né, da infância registrado na memória, né? Com meus 9 anos, comecei a trabalhar nessa área de repórter comunitário, juntamente com os agentes comunitários de saúde. Não sabia muita coisa, mas me metia no meio dos fóruns que acontecia sobre saúde da criança e do adolescente, né? E a partir daí entender que muitos direitos, na verdade, dessas crianças e adolescentes que estavam no papel eram violados, né? Então eu vinha para dentro da cidade, fazia um pouco desse estudo e voltava e sentava junto com os professores, e a partir daí a gente criava outras metodologias para incentivar as crianças, né, dentro da própria aldeia, para estudar, né? Tanto é que com 13 anos eu já comecei a formar a dar aula, na verdade, para criança, né? Ser um bibliotecário naquela época e
senti que realmente isso faltava muito dentro da minha comunidade, aldeia, e foi quando a gente criou essa escola, na verdade, dentro da comunidade para atender essas crianças. Então era criança dando aula para criança, e a partir daí veio esse trabalho que é a paixão pela comunicação. Legal. Eu vi que você faz um trabalho voluntário no projeto Saúde e Alegria. Pode nos contar como você entrou para o projeto e sobre o que é esse projeto? Na verdade, essa parte da minha infância, né, dos 9 anos, foi quando eu conheci o projeto Saúde e Alegria. Né, que foi quando eu comecei a me envolver mais dentro dessas ações, inclusive naquela época o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Saúde e Alegria trabalhou muito isso forte dentro das comunidades. Na verdade, era a única organização que levava essas informações sobre esses direitos, né, através do Barco Hospital Abaré, que tinha esse trabalho, que era um barco de saúde, mas também eles colocavam outras coisas com o circo, na verdade, né? Então, o que me trouxe para dentro do projeto Saúde e Alegria foi o Circo Mocorongo, juntamente com o Magnólio, que foi uma peça fundamental dentro do Saúde e Alegria, que ele era palhaço, professor, advogado, N coisas, e me trouxe para cá para dentro, né? Esse trabalho ele foi muito importante, né, dentro da comunidade. E aí nasceu essa paixão pela comunicação que eu falei lá atrás, que era ser repórter. Na verdade, a gente escrevia naquela época jornal à mão, né? Escrevia, e o Saúde e Alegria era responsável por levar para outras comunidades esse trabalho, né? Levar nossas informações para outras comunidades, trazer as outras comunidades para a nossa também. E, na verdade, eu via muito falar sobre outras comunidades e não saía sobre a minha. Então foi quando eu resolvi criar, na verdade, né, participar também, de levar essas informações para dentro do território, de levar informações da minha aldeia para dentro da rádio. E foi quando eu me tornei um repórter comunitário, né? Nessa época aí já tinha uns 12, 10 anos por aí. Esse projeto, né, que eu iniciei, ele trabalhava muito sobre essa questão da infância, dos nossos direitos, dos nossos deveres como jovem, como criança naquela época, né? Hoje o Saúde e Alegria, eu já trabalho, né, aqui dentro, já que eu comecei com 9 anos, hoje eu tenho 26, tem uma longa história aí. Eu trabalho muito com a parte de comunicação e mobilização de juventude, né? A partir daí da rede Mocoronga, que se teve todo esse trabalho de mobilização de juventude. Hoje eu já tenho uma própria organização, que é de jovens, que é o Coletivo Jovem Tapajônico, que trabalham assuntos mais pesados, que a galera pensa que a juventude não pode discutir sobre esses temas, né? Dos problemas que existem aqui na Amazônia. A rede Mocoronga, ela tinha um trabalho que era de valorização, na verdade tem hoje, né? Até hoje tem esse trabalho que é porque muito se fala da Amazônia, né? Muito se fala da gente aqui, mas pouco se permite que nós que moramos aqui falamos de nós. Então é sempre outra pessoa que vem aqui e leva a informação daqui e fala da gente. A rede, ela proporciona esse protagonismo, né? Então hoje a gente falando da gente, são os povos indígenas falando do que acontece aqui, os povos ribeirinhos, os povos quilombola falando do que acontece aqui na região. E essa é uma fala de nós para outras pessoas, né? Então, nós mesmos somos protagonistas dessa nossa história. Interessante o seu trabalho, achei muito bacana. Você comentou que uma das ações que te encantou foi o Circo Mocorongo. Você acredita que fazer as ações educativas por meio da arte e brincadeiras é importante? Como essas ações acontecem no Circo Mocorongo? Então, essa é uma das coisas que o Circo Mocorongo traz pra gente, né? Porque a galera tem uma visão de circo que é só de risada, de gargalhada, que o palhaço é o que faz a festa toda. E o Circo Mocorongo, ele é uma coisa totalmente diferente, né? O Circo Mocorongo, ele é formado por agentes comunitários de saúde, né, dentro do território, dentro das comunidades e aldeias. Então, o circo, ele educa, na verdade, ele ensina a como é que a gente pode diminuir a questão. Por exemplo, aqui na região, antes morria muita criança com diarreia. Então, o circo, além do Saúde e Alegria trabalhar a questão dos filtros, né, de água naquela época, ele trazia também no circo, ele falava como era que a gente poderia usar o cloro, né? E se a gente não usasse o cloro, como era que a gente ia ficar. Então, são essas informações
de trazer informação sobre o cloro, diminuiu também a questão da gravidez na adolescência, né? Porque dentro do circo também se trabalhava a questão do uso de preservativo, né? Então, é um circo totalmente educativo, né, que transforma aquelas coisas que o professor muitas das vezes não consegue trabalhar na escola, porque os pais pensam que tá aliciando meu filho a fazer isso, tá aliciando meu filho a usar camisinha, sei que lá, não tá na fase. Então, o circo, ele trabalhava isso de uma forma, e trabalha hoje isso de uma forma lúdica, que é aquela coisa de que a alegria não tira a nossa seriedade. Através de estar trabalhando essa alegria, de fazer a galera rir, de fazer a galera se divertir, a ideia do circo é repassar essas informações também, né? Então, é pegar o agente comunitário de saúde e fazer ele falar sobre um tema dentro da comunidade ou da aldeia, porque o circo, quem se apresenta, como eu falei, o circo quem se apresenta é a comunidade. Então, é paródia sobre prevenção, é um teatro sobre violência, né, contra crianças e adolescentes, é poesia. Então, o circo, ele é feito disso, na verdade, né? Não é uma coisa que o palhaço... Claro, a gente tem a imagem do palhaço, mas quem faz o show é a comunidade, porque são eles que sabem o que está acontecendo dentro da comunidade e como é que isso pode ser tratado a partir das informações que a gente leva para dentro das comunidades e aldeias aqui da região. Legal, achei esse trabalho achei muito bacana sobre o circo, Mocorongo. Quando eu li, achei interessante também. Walter, você é um jovem muito ativo. Um dos trabalhos que você criou é o coletivo Jovem Tapajônico. Pode nos contar um pouco sobre esse coletivo? Sim, com imenso prazer, né? Porque o coletivo Jovem Tapajônico, na verdade, ele nasce a partir de uma iniciativa nossa mesmo, né? Dos jovens para jovem. Porque aqui a gente tem aqui na Amazônia a gente tem muita, a galera tem uma ideia de que as pessoas de fora querem salvar a Amazônia, né? E a gente já está fazendo isso aqui há muito tempo, né? Nascer na Amazônia já sabe que vai ter que lutar para se manter aqui, porque apesar de ser uma coisa bonita que se temos hoje, tem muitos problemas a ser enfrentados aqui, né? Inclusive sobre a questão de garimpo ilegal, sobre pessoas infectadas com mercúrio, com agrotóxicos, essas coisas todas que acontecem aqui na região. Então, como a gente vem de uma formação da Rede Mocoronga, a gente resolveu criar essa iniciativa em 2018, em São Paulo, na verdade, né? Foi eu e mais uma outra jovem, naquela época eu tinha uns 18 anos, e essa jovem tinha 15 anos, e a gente teve essa iniciativa de chamar jovens para essa luta, para essa discussão sobre esses temas mais pesados, né? Que é sobre a questão da invasão de garimpeiros, sobre a monocultura da soja, que são problemas nossos aqui da região. A partir de uma conversa que nós tivemos, bora criar uma coisa nossa que a gente quer falar sobre isso, né? Então, como é que a gente mobiliza essa juventude? E criar uma coisa que não seja da juventude indígena, da juventude ribeirinha, mas criar uma coisa que abrace essas juventudes. Como é que a juventude quilombola pode discutir isso também? Como é que a juventude indígena ribeirinha pode discutir diversos temas? Tanto é que hoje a gente trabalha muito a questão da formação política da juventude dentro do território, porque a gente percebeu que isso também foi uma necessidade nossa, de a gente não gostava de falar sobre política, né? Então a gente percebeu que isso não era um problema só nosso, e de que a gente tinha que discutir sobre esse assunto dentro das comunidades e aldeias aqui da região. E foi quando a gente criou, né, essas discussões dentro do território. Hoje a gente tem uma campanha que é a Piracaia de Saberes, que é onde a gente vai para as comunidades e aldeias fazer conversa nas escolas, de introduzir os assuntos de dentro do território, dentro do conteúdo programático dos professores dentro do território, porque a gente estuda muita coisa sobre a África, sobre outros lugares, e acaba não estudando as coisas nossas, né? A nossa cultura. Então, o aluno dentro da escola, ele é preparado para sair da comunidade, para vir para a cidade e terminar os estudos, porque faz se pensar de que dentro do território o jovem não é nada. Então, a gente dentro do coletivo, a gente quebra isso, né? Porque o jovem, ele pode continuar lá no território, ser uma liderança forte, lutar em defesa do território, porque para manter a cidade hoje, são as comunidades ribeirinhas que têm que trabalhar para manter as comunidades, para ter a farinha, para ter o doce de cupu, o doce de manga, essas outras coisas que vêm do interior ou das aldeias, né? Então, como é que a gente mantém essa juventude na luta em defesa desse território?
né? Mas que esse jovem se mantenha lá também. Então, e a gente acredita muito que se a escola começa a trabalhar sobre a história, a luta que se teve para a criação do território, lá na frente o jovem vai, a criança que cresceu vai entender que aquele território ali é dele e que ele precisa lutar para se manter dentro do território. Então hoje a nossa luta é muito constante, né? Aqui, inclusive esse nosso trabalho hoje do Coletivo Jovem Tapajônico, de falar por nós, de ter uma abrangência muito maior, de que muitas das vezes a gente é convidado para outros espaços que a gente nem era, né? Para discussões, e hoje a gente já consegue ter uma juventude dentro da comunidade que dialoga, né, com o Ministério Público, com prefeitura, em outros espaços, para que a gente possa fazer valer o que está na Constituição, o que está no Estatuto, né, principalmente voltado para a questão da juventude em defesa do território para se manter nele. Legal, achei interessante também esse coletivo que você está fazendo, achei muito legal. E gostaria de dizer que eu li o texto Rede Mocoronga, a importância da comunicação autônoma para o fortalecimento das comunidades amazônicas, que você escreveu com mais 3 autores, e gostei muito. Poderia, então, contar para o nosso público o que é Rede Mocorongo da comunicação? Então, a Rede Mocoronga aqui na nossa região, em outros lugares, o termo mocorongo, ele soa tipo, uma coisa besta, uma coisa leve, essas coisas todas, né? Então, a gente tem aqui a Rede Mocoronga, onde a gente desmitifica isso, né? Quebra isso, esse preconceito que se tem. E o mocorongo, na verdade, é uma pessoa que sabe te receber bem, né? Quem mora em Santarém é mocorongo, quem mora aqui na nossa cidade é mocorongo. Quem nasce aqui, na verdade, né, é mocorongo. Então a gente resolveu, na verdade, Saúde e Alegria resolveu criar esse termo, né? Então hoje a gente tem o Circo Mocorongo, a TV Mocoronga, a Rádio Mocoronga, o Circo Mocorongo e o Cine Mocorongo, né? Que são que essa rede, na verdade, aonde o Circo Mocorongo, que trabalha essa questão das metodologias com professores e agentes de saúde dentro do território, dentro das comunidades e aldeias. A Rede Mocoronga, que mobiliza outros coletivos, né, de jovens de dentro do território, que dentro da Rede Mocoronga a gente tem o Mocorosca, né, que tem o Oscar lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde e tal, que premia. Aqui na Amazônia a gente tem o Mocorosca, que é a premiação também disso, né, porque a gente tem muitos atores aqui, muitos autores também, pessoas que fazem paródias, pessoas que gostam de atuar na frente da câmera, por trás da câmera. Então, o Saúde e Alegria, com a Rede Mocoronga, ele valorizou isso, né? Ele traz essa valorização de trabalhar essa questão da Rede Mocoronga, onde a gente se joga mesmo, né? A gente produz, faz filmes de prevenção, né? E esses filmes, eles não são coisas de uma coisa sem rumo, né? É sempre uma campanha educativa, né? Sobre o lixo, sobre a poluição, são coisas que a rede discute, né, e dá vez para essas outras, e dá oportunidade para esses outros coletivos também, né, tanto é que ele mobiliza grupo de jovens dentro do território para criar isso, né, então a Rede Mocoronga, ela mobiliza, ela instiga os jovens, né, por exemplo, o que me motivou muito hoje, por exemplo, eu estar aqui falando hoje com vocês, é isso, né? Que ela mobiliza, ela cria esse espaço de confiança e faz com que a gente domine a nossa própria fala também, né? E é uma coisa que a gente fala pela gente, que a gente sente mesmo, e que isso também que a gente sente é importante no fortalecimento da nossa cultura dentro do nosso território. Achei interessante quando eu li esse texto, achei muitas coisas interessantes dentro, na verdade, dessa importância também. Achei muito bacana o seu trabalho, gostei muito. Eu vi quando eu li o texto Rede Mocoronga, tinha o Mocorosca, do prêmio. Achei um máximo, tipo, você pegando aquele prêmio, falando que sabe? Achei interessante essa parte também. Tem o tapete vermelho, tem pessoas infiltradas querendo entrar no show também, tem tudo isso. Brincadeiras à parte, Walter. Tudo bem. Walter,
Aqui no podcast, inclusive, Luísa, temos conversado bastante sobre a diversidade e inclusão. Achamos de considerar a diversidade e inclusão social em todos os aspectos. Por isso, o seu trabalho com os povos originários é fundamental na luta por uma sociedade inclusiva. Você poderia falar um pouco mais do trabalho na sua comunidade e como que pensa a inclusão social? Sim, com certeza. Esse nosso trabalho, na verdade, né, hoje aqui na Amazônia, é muito fundamental, né, para que a gente fala muito de futuro, e nós como juventude, nós somos o agora, né? E a mesma coisa que a gente diz que o amanhã da Amazônia é agora, é tipo hoje. Né? Então, se a gente não lutar em defesa da Amazônia, seja lá quais aspectos seja, né? E não ter essa inclusão social das pessoas que moram aqui, né? As pessoas que... Porque a gente sabe que a Amazônia, ela é diversa, né? A gente fala que é Amazônias que existem aqui na região. A gente tem uma diversidade, né, de povos aqui dentro da Amazônia. Tanto é que no meu território hoje, no Baixo Tapajós, nós somos 14 povos, 14 etnias. Eu sou do povo Kumaruara e a luta do meu território, que é no Baixo Tapajós, temos pessoas no Médio Tapajós, onde são totalmente contaminados, assim como no Alto, pelo mercúrio, né, que está dando câncer em criança, essas coisas todas, pelo garimpo ilegal. A gente precisa trabalhar, na verdade, essa inclusão dentro do território. E essa diversidade que eu vi quando eu fui apresentar, falar um pouco sobre, inclusive, Luísa, no Uruguai, ela traz muitas histórias diferentes, né? Muitos projetos diferentes. É essa inclusão que me cativou, e depois eu vou lá apresentar, falar sobre esse trabalho, que é uma coisa que a gente tem aqui também na região, né? A gente sabe que a inclusão ela é fundamental na luta em defesa dos povos que vivem aqui na floresta. Então, uma vez que você inclui a população indígena, a população quilombola, a população ribeirinha que vive aqui, fazem eles entenderem a luta para se manter no território, com certeza a gente não é minoria, né? Muitas das vezes a gente acaba se minorizando, né? Dizer, os indígenas são poucas pessoas, os quilombolas são poucas pessoas, mas isso é porque a gente não consegue se unir, na verdade, né? Que realmente quando a gente conseguir, na verdade, ter essa inclusão de diversidade de povos que se tem aqui dentro da floresta, a gente vai ser muito mais do que eles. Então, a gente precisa se incluir, seja lá, trabalhar com outros povos, ver muito essa questão da diversidade cultural também que se tem dentro do território. Então a gente precisa entender a cultura do outro, precisa entender essa diversidade que se tem para que a gente possa continuar essa nossa luta, né? E ela é muito importante, né? E esse trabalho do inclusive Luísa também, que vocês fazem aí, né, a IC, conseguiu juntar essa galera, na verdade, e colocar num livro e traduzir para outras pessoas para que eles possam também entender essa nossa luta. Porque pelo que eu vi, por exemplo, durante eu estar nesse congresso, na verdade, eu acho que de indígena só era eu que estava lá. E foi muito falado, né, em todas as palestras foi falado sobre população indígena, sobre população negra, mas essas pessoas não estavam sendo representadas ali dentro daquele congresso. Então, quando a gente tem essa oportunidade de estar lá, de dizer, pô, é um jovem indígena que está lá falando sobre esse trabalho, né, sobre a questão do síndrome de Down, sobre samba, sobre a comunicação na Amazônia. Então, isso é muito importante para a gente, porque apesar de ser só uma pessoa, a gente consegue incluir, porque nós fazemos parte desse grupo também. Quando a gente está lá falando, não é assim que funciona, é porque realmente a gente está querendo se incluir e que essa nossa diversidade, ela ajuda os outros a pensarem também na gente. E nós estamos batalhando pela inclusão, né? Você está aí lutando, né? Das suas, né, necessidades. E a minha também, tipo, tem que lutar mesmo. E é assim que acontece mesmo. Isso mesmo, eu achei muito bacana essa parte. Luísa, e inclusive hoje, na verdade, a gente pensa que a gente tá só, né? Mas quando a gente começa a ocupar os espaços também,
isso é muito importante nessa questão de inclusão. A gente precisa ocupar outros espaços. Por exemplo, hoje a gente está ocupando as telas, né? Está produzindo as filmes. Mídias também, né? Sim, as mídias. Hoje a população indígena, todo mundo hoje já tem um trabalho, né? E a gente sofre muito preconceito por isso, porque a galera fala que a indígena não pode ter um iPhone. Indígena, se você tem um celular, você deixa de ser indígena, então você já é menos indígena. E a gente, aos poucos, tentando mostrar que não, a gente usa essa ferramenta para nos fortalecer também, para denunciar, né? Tanto é que, não sei se você chegou a ler sobre uma matéria que eu escrevi para a Folha de São Paulo, que é do Ricardo Salles, que é tipo... Eu vi isso também. Eu até coloco lá que eu usando o celular não me torna menos indígena, assim como ele usando um cocar não torna ele indígena. Ele não vai deixar de ser branco, né? Então não é as coisas que a gente faz, não é porque que a gente está na universidade que a gente vai deixar de ser indígena. A gente só está estudando para fazer valer nossos direitos, né? Por que a gente tem hoje, por exemplo, ressaltar a Sônia Guajajara dentro do ministério hoje dos povos indígenas? Muita gente criticou, né? Tipo, tem uma índia, né? Ainda fala esse termo, tem uma índia lá, o que ela tá fazendo lá, né? Olha, os indígenas agora tem um lugar lá, não sei o que lá, agora estão de boa. Não é de boa, a gente não tá de boa, a gente nunca teve de boa, né? Não é porque a gente tem um ministério agora que a gente tá de boa também, né? Porque a gente tem hoje uma casa, né? Porque quando a gente vê a FUNAI, por exemplo, há um tempo atrás, era nossa, mas se não tem recurso para a FUNAI continuar fazendo o trabalho dela, se não tem pessoas competentes, assim como entrou nesse governo que estava aí, não adianta ter um órgão, né? Então a gente precisa que realmente, além de ter essa casa para a gente, que essa casa ela realmente possa fazer esse trabalho e que o governo ofereça subsídio para que a gente continue protegendo, a gente continue demarcando a terra, né? A gente continue fortalecendo a agricultura dentro dessas comunidades. Hoje aqui, por exemplo, eu trabalho na rádio, já me chamaram de índio domesticado, porque já está na cidade, já consegue falar isso tudo. E tem também, o Walter, também que eu percebo isso também, eu acho que você vai ter também, sobre os preconceitos. Sim, existe muita questão do preconceito aqui, né? E a gente precisa, como eu falei, a gente precisa ocupar esses espaços para ir quebrando esse preconceito, né? Que a história criou lá atrás, e foi o livro, na verdade, que fez com que as pessoas criassem um preconceito muito grande hoje com a gente, né? E o livro não foi escrito por nós. Hoje a gente está revendo essa história, na verdade, né? De que o índio trocava a terra por espelho. A gente nunca chegou a trocar a terra por espelho. É porque a gente era realmente mortos, né? Sim. Então, isso não tem lá no livro, tem a questão do espelho que a gente criava e muita gente leva isso hoje. Quando na verdade não foi assim que aconteceu. Achei muito bacana esse trabalho que você tá fazendo, achei o máximo. E aqui, outra coisa, você tem redes sociais, alguma coisa do tipo? Sim, eu tenho. Hoje não leva. A minha rede social hoje não leva meu nome, por N questões que aconteceram comigo lá atrás também, né? De questão de quando a gente luta em defesa do território, a gente fica muito visto também, né? Então, eu já fui ameaçado, tive que sair daqui da cidade também em alguns momentos por conta disso, por falar sobre o garimpo, por levar esse trabalho de comunicação para dentro do território, né? Que as pessoas não enxergam isso como, tipo, pessoas do mal não enxergo isso como uma coisa boa, porque uma vez que a gente motiva o jovem a denunciar, uma vez que essa juventude entende dos seus direitos dentro do território, fica muito difícil de outras pessoas chegarem e enganar eles, então eles não querem que a gente faça isso, né? Depois eu estou na cidade, trabalhando com comunicação, levando jovens para fazer programa de rádio, para trabalhar com mídia, para fazer denúncia do seu território, e isso eles não querem. Então, de vez em quando tem que sair daqui para outros lugares, às vezes sair escondido, minha família não sabe, então minha rede social é WOS Kumaruara, WOS Kumaruara. A gente continua fazendo nosso trabalho. E achei bacana das coisas que você fez, né, na verdade. E também gostei muito de conversar com você e saber sobre o seu trabalho, né, desenvolvido na sua comunidade. E espero poder conhecer de perto, né, os seus projetos, não é verdade?
Sim, com Se certeza. E se tiver algo mais que eu gostaria de falar, fique à vontade para as suas falas finais e fazer as suas considerações. Aproveito para deixar o meu abraço e leve o meu carinho à sua comunidade. Eu só tenho a agradecer mesmo, né, essa oportunidade de ter essa entrevista com você. Pensei que eu nunca ia conhecer, né? Já falei sobre, inclusive, Luísa em outros lugares e hoje eu estou aqui conhecendo, né, pessoas maravilhosas que falaram comigo em outros momentos e hoje a gente está aqui conversando, falando sobre esse trabalho, né, da Rede Mocoronga, esse trabalho do coletivo Jovem Tapajônico e dizer também que você aí continue firme, né, nessa luta aí, que é uma luta que dá vontade de desistir e tal, essas coisas todas, mas a gente tem que se manter firme porque não é só pela gente, né, não é só por nós, não é sobre a gente, assim, uma coisa pessoal. É sobre todos que dependem disso, né? Eu falo muito isso pra minha mãe, que às vezes, ou meu pai, que eles falam que, meu filho, para já com isso, porque vai chegar um momento, por conta de todos esses problemas que acontecem muitas das vezes, né? Eles têm medo, na verdade, né? Então eles já pediram pra me sair. Só que a última vez que ele falou isso pra mim, eu apontei pros meus sobrinhos, que são crianças, e disse que não era por mim, e sim para que eles tivessem isso ainda. Né? Então não é por nós, é por nós e pelas outras pessoas, não é só por nós, é por nós e pelas outras pessoas também que dependem disso para sobreviver, né? Então eu ainda quero que essas crianças vejam o Rio Tapajós, vejam a reserva de Tapajós Arapiuns com floresta em pé, dando frutos, ter essa área toda demarcada também aqui no nosso território, e aos poucos a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha que a gente chama, para alcançar muitas coisas. Gostou da conversa? Fique ligado nas nossas redes sociais www.inclusiveluiza.aic.org.br e também no Instagram @aic_cidadania e @LuSR Comente nossos posts com quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão. E não deixe de assinar o podcast no seu tocador preferido. Não perca nenhum episódio. Até mais. Beijos. Esse podcast é uma produção da AIC, a Agência de Iniciativas Cidadãs. A direção do Inclusive Luiza é minha, Luísa Camargos. A produção é minha, da Danusa Tederich e a Alice Camargos. Edição, Sara Dutra. Arte, Jéssica Kowalski, Bruna Lubambo e Lucas de Pedro.